Boa noite, me chamo Lucas, Boa noite, me chamo Yuri. e hoje vamos apresentar sobre os paradigmas da programação. Introduzindo, os paradigmas da programação representam diferentes maneiras de pensar e estruturar soluções computacionais, oferecendo abordagens distintas para resolver problemas por meio de linguagem de programação. O primeiro paradigma pesquisado foi o imperativo. Esse paradigma surgiu ali na década de 1950, e as linguagens mais utilizadas nele eram Fortran e Assembly. Ele se baseia na ideia que o programador deve descrever todos os passos necessários para o programa atingir seus objetivos, utilizando ali estruturas de repetições, estruturas condicionais e também manipulações de variáveis. O próximo paradigma pesquisado foi o declarativo. Ele começou a se destacar na década de 70. E as linguagens mais utilizadas eram o SQL, que é uma linguagem de banco de dados, e também o Prolog, que é uma linguagem de inteligência artificial. Esse modelo, o programador não precisa colocar lógica nesse programa. Ou seja, ele só descreve o que quer e a própria, e o próprio programa irá trazer os resultados conforme a sua lógica própria. Ele permite uma maior expressividade, menos códigos e também maior clareza para entender o seu resultado. O paradigma funcional é um subconjunto do paradigma declarativo. Ele surgiu ali após o cálculo lambda, e as linguagens mais utilizadas eram Lisp, Haskell, F# e Scala. Nesse modelo, os programas são construídos com base em funções puras, ou seja, não produzem efeitos colaterais e sempre retornam o mesmo resultado para os mesmos parâmetros. Além disso, a tipagem também de dados é muito mais forte, o que torna os dados imutáveis. O próximo paradigma é o orientado a objeto. Surgiu na década de 1960 com a linguagem Simula, e as linguagens mais utilizadas atualmente é Java, C++, Python e C Sharp. Ela organiza o software em torno de objetos que encapsulam os dados, ou seja, os seus atributos e comportamentos específicos, que chamamos de métodos. É, esse paradigma apresenta também conceitos de encapsulamento, ou seja, esconder ali seus atributos da classe, herança também para fazer uma reutilização de código e polimorfismo para que um método possa ser expressado de duas formas diferentes, sendo chamados em lugares diferentes. E também ela fazem uma modelagem de sistemas mais complexos e são ótimos na reutilização de código. Falando sobre o paradigma concorrente paralelo, de forma bem resumida, ele é um modelo de programação onde várias tarefas são executadas ao mesmo tempo. No quesito do concorrente, as tarefas parecem rodar ao mesmo tempo, mas o processador ele alternará rapidamente entre elas, como se fosse um revezamento. O paralelo, as tarefas realmente rodam ao mesmo tempo, em vários núcleos do processador. Já o paradigma lógico é um modelo de programação baseado na lógica matemática. Em vez de dizer como o programa deve resolver um problema passo a passo, você diz que é verdadeiro e o computador descobre sozinho a resposta usando regras e fatos. Por exemplo, o fato: Sócrates é um homem. E a regra: todo homem é mortal. Logo, o computador deduz que Sócrates é imortal. É mortal. O paradigma orientado a eventos é um modelo de programação onde o fluxo do programa depende de eventos, ou seja, ações que acontecem e o programa reage a elas. Os eventos podem ser clique de mouse, o pressionar da tecla de um botão, ou alguma entrada de dados. Um exemplo simples é quando o usuário clica em um botão e o programa executa a função específica para aquele clique. Essa foi a nossa apresentação rápida, concluindo aqui. A gente revisou os principais paradigmas da programação. Cada paradigma tem as suas vantagens, desafios e aplicações ideais. Escolher o paradigma certo depende do problema a ser resolvido e do desempenho desejado. A facilidade da manutenção do código leva a isso. E aqui a gente vai deixar para vocês uma frase do Bjorn Strustrup, perdão se eu não pronunciar corretamente,
Linguagens limitadas a um único paradigma restringem a criatividade do programador. E ele nada mais é que o criador da linguagem C++. Muito obrigado a todos e essa é a nossa apresentação.